Olá, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil do Instagram. Hoje falaremos com duas entrevistadas, as coordenadoras do projeto Outras Margens do Rio, a Carolina Moia e a Júlia Gianetti. Falaremos sobre essa iniciativa que tem, que busca fazer uma relação entre o rio e a cana-de-açúcar, esses dois patrimônios que Piracicaba tem, né? Tanto que uma das principais edificações do município é o Engenho Central, né? Que dá forma a esse encontro entre o rio e o açúcar. Então ele dá forma. Inclusive tem um texto ali que depois eu quero comentar com a Carolina e com a Júlia, né? Logo na primeira postagem do perfil do Instagram, do trabalho delas. Olá, Olá. Carol. Posso chamar de Carol ou é Carolina? Tem alguma... Carol. Pode ser Carol, beleza. Pode sim. Estamos só esperando. A Júlia já entrou aqui também, vou chamar ela. Maravilha. Vamos lá. Hoje é uma live diferente, pessoal, porque são duas entrevistadas aí, a gente tem essa possibilidade. No caso aqui são três, ó. Ó, quem que é essa? Quem que é? Esse é a Coruja. Coruja! Ei, Coruja! Dela, tão querida, ela adora uma live, gente. Eu brinco que eu falo que ela é a Coruja blogueirinha. Ah, que legal! Blogueirinha. Eu adoro uma live, né, minha filha? Você sabe que agora, né, no final do ano passado eu mudei para uma casa, mas antes eu estava num apartamento, né? E sim, eu tenho também meu cachorro, que é o George, né? E toda live ele entrava na live, até que fizeram uma brincadeira comigo lá no trabalho, que era assim: estou há 0 dias sem entrar na live do meu dono. A Coruja é uma figura. Ela adora uma live. Ela é muito companheira, ela fica sempre por perto. Que legal. Olá, bom, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá bom. Prazer enorme em recebê-las aqui, a Carol Moia, a Carolina Moia e a Júlia Gianetti. Eu já vi que a Carol não é piracicabana, mas veio para Piracicaba em 2019, está aí né, também colocando toda a sua sensibilidade para expressar aí o que Piracicaba tem, né, de bom, de positivo. E a Júlia Piracicabana da gema, aí, como se diz, né, Júlia? Inclusive, de uma família também com muita atividade na cidade, né, principalmente o pai da Júlia, para quem não sabe, é o Eduardo Gianetti, ex-secretário aqui de Piracicaba também, cara que sempre foi muito envolvido na política, com quem tive muitas vezes aí várias entrevistas com o Du Gianetti para falar sobre Piracicaba. Então, assim, sejam bem-vindas, é um prazer enorme recebê-las. E como eu falei para vocês lá no teste, né? Como é um projeto feito a 4 mãos, né? Então, vocês decidem aí como que vão se articular para fazer as respostas, né? Mas eu vi que o projeto ele nasce dentro desse contexto de pandemia, inclusive com recursos aí da Lei Aldir Blanc, né? Que vocês estão patrocinando esse projeto, mas eu queria que vocês dessem assim, um detalhamento sobre como que se concebeu essa ideia, porque é algo que eu quero discutir mais para frente aí, essa relação, por vezes, um pouco conflituosa entre o rio e a cana-de-açúcar, né? Então eu gostaria da gente falar do projeto já para trazer essa relação que vocês fazem aí. Inclusive, Eric, eu vou adorar ouvir, né, o que você tem para trazer sobre essa relação conflituosa, porque, enfim, é um objeto de estudo de muito tempo, né? Bom, começa, né, a ideia começa um pouco por acaso, na verdade. Eu e Ju, né, a gente tem essas pesquisas. Ju pesquisa o rio há muitos anos e eu pesquiso a cana há muitos anos. Enfim, e aí um amigo nosso em comum, Marcelo M., querido cineasta, uma vez me perguntou, né, ele falou: nossa, mas por que você não faz um trabalho junto com a Júlia?
E aí eu olhei e falei, não, a gente vai fazer juntas, mas a gente só tá esperando. E aí eu fiquei pensando na hora, falei, a gente tá esperando o quê, na verdade, né? Eu pensei comigo mesma. Aí eu desliguei a conversa com o Marcelo, tava pelo WhatsApp conversando com ele. E aí eu falei, nossa, é verdade, o que eu tô esperando? Aí convidei, fiz o convite pra Ju. Falei, Ju, vamos fazer, né, esse trabalho juntas, vamos juntar as nossas pesquisas, né, sobre o rio, sobre a cana. Piracicaba tem essa característica, né, muito particular da maneira como o rio e a cana se relacionam, né, sobretudo no Engenho Central, bem precisamente no Engenho Central, né, é uma característica que eu não sei de nenhum outro lugar do Brasil que tenha um engenho cuja força motora é hidráulica, né? Então, e do rio, que é o rio que corta a cidade, né? O rio que, enfim, dá margem para tantos projetos como a gente tem visto, né? Na trilogia das suas lives. Mas a ideia foi um pouco essa, da gente juntar as nossas pesquisas, que tem tudo a ver, né? Geograficamente falando, aqui em Pira. E por curiosidade, né? Um trabalho que eu faço de dança sobre os cortadores de cana são exatamente sobre os cortadores de cana daqui de Piracicaba. Então, a minha relação com os cortadores de cana da região, ela se dá antes mesmo de eu vir morar aqui. Então, fiz aí esse convite para a Ju, que topou prontamente para minha imensa felicidade, né? E aí a gente começou esse projeto que tem como, né, como um grande mote trazer as memórias a respeito da cana-de-açúcar e a respeito do rio. E aí são as memórias, desde as memórias, né, da população até as nossas memórias ou cachorrinhos. Ela, oh meu Deus, gente, bem na live. Tudo bem, vai lá, eu vou, se quiser eu vou retomando. Eu quero, deixa eu só acalmar as duas. Tranquilo. E acho que isso tem a ver, ó, com esse acaso. Vou pegar esse gancho aí da Carol, que eu acho que esse projeto teve muito a ver com essa arte do encontro aí, né, que a vida proporciona pra gente. Então, foi um acaso mesmo o encontro, eu e a Carol, graças a um amigo em comum, que eu conheci através de pesquisa em dança também, porque foi quando ele leu meu mestrado que ele veio até mim e a gente se conectou e ficou bem amigo. Ele trouxe ele para cá, conheci a cidade também outras vezes, e ele me apresentou a Carol quando ela veio morar aqui. E a gente, quando surgiu, né, a possibilidade do edital emergencial, eu nesse lugar ainda aí de saindo da maternidade, né, da segunda, com vontade de criar, mas dificuldade de produção, né, de fazer a coisa acontecer. E quando a Carol veio, assim, a coisa casou. Então foi, para mim, é uma volta também desse processo criativo e é um presente também. Então o nosso encontro impulsionou, né? Eu acho que foi um lado positivo aí da pandemia, foi a gente ter ganho essa possibilidade de fazer esse projeto e de juntar pessoas que eu e a Carol admirávamos e tínhamos muita vontade de trabalhar junto. Então foi assim, um encontro de uma equipe incrível, sabe, quando dá uma conexão assim entre as pessoas, que algumas a gente nem se conhecia. Eu conheci algumas pessoas agora no projeto, por causa da Carol, e vice-versa, né? Então foi incrível e foi uma conexão entre todo mundo e pessoas em lugares diferentes, né? Então eu fiz o convite para a Denise Namura, que é uma coreógrafa muito importante aqui do Brasil, e ela se divide, né? Ela reside na França, mas atua bastante na dança aqui no Brasil. E eu e ela já tínhamos uma ideia e um projeto escrito de uma relação da residência com o Rio, um processo criativo voltado para esse tema, que acabou não acontecendo por várias questões. A gente quase fez com o SESC, quase fez com o PROAC, há uns 5 anos atrás. E aí, quando veio essa ideia com a Carol, eu falei, vamos reativar esse projeto que tem tudo a ver, que casou com a pesquisa da Carol.
E com a pesquisa que eu realizo, posso falar desde pequena, né? Desde criança, na beira do rio. Mas Exato. como artista mesmo, eu, desde 2005, quando eu fiz a minha iniciação científica, né, dentro da universidade, da faculdade de dança, né, que eu cursei, eu trouxe o processo criativo em relação à manifestação do batuque, né, o batuque de Umbigada, aqui da cidade. Foi para mim um encontro com toda uma história, né, ancestral, e não teve como, né, o rio estava totalmente presente, esse embate, esse encontro da manifestação cultural com a paisagem, né, e mesmo depois, a relação com os mestres, né, da manifestação, tem o mestre Dado, uma homenagem aí em memória, que eu até arrepiei, que acabou indo lá batucar em outros lugares, devido até à Covid. Então, é uma homenagem aí a esses mestres e essas pessoas que nos iluminam tanto e me inspirou muito, assim, na minha relação com a cultura da cidade. E então, desde então, né, 2005, pensa, eu fiz também lá uma finalização dessa pesquisa na beira do rio, na Casa do Povoador, trazendo os batuqueiros para lá e fazendo esse meu processo criativo na beira do rio. Tem até um vídeo, né, que eu fiz, que está disponível aí no YouTube, para quem quiser ver. E foi lá, em 2005. Era que começa a fazer a conta, a gente fala, nossa, né? E aí pessoas que cruzaram lá naquele momento estão voltando, né? Então, o Nordal Netune, né, que trouxe, tem uma pesquisa forte com Elias dos Bonecos, estava lá, ele que filmou para mim, sabe, nesse momento. E aí, como um fluxo, né, Carol, do rio, que a gente falou também, então, que o ciclo do tempo, assim, sabe, vai vindo e voltando, e foi como essa oportunidade agora desse projeto que as coisas também se emergiram de novo, e, enfim, acho que é um pouco isso. Que eu queria... falei muito. Vocês duas começaram falando um pouco do que cada uma já fez e esse encontro. Mas eu acho que é interessante, a gente só para a gente, o pessoal que está conhecendo o projeto por aqui, e também depois a gente vai fazer uma matéria também sobre essa live, e aí também é uma forma das pessoas compreenderem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dessas pesquisas que vocês fizeram nas suas vidas, né? Tanto ali na parte mais canavieira, né, dessa cultura, quanto na parte mais do Rio. Eu queria que vocês me falassem um pouco dessas pesquisas para que na hora da gente juntar isso para falar sobre o projeto, as pessoas tenham um pouco mais de clareza. Claro. Porque ambas são na dança, né? Na parte na dança. Então, assim, eu queria entender como que se dá essa análise desses dois ambientes diferentes, né? Sim. Por exemplo, Eric, essa pesquisa, né, da cana-de-açúcar que eu tenho feito com o Grupo Azog, né, que é dirigido pela Juliana Amaral e pela Juliana Pardo e o Arício Amaral, da Companhia Mundo Rodar, a gente basicamente estudou partes, né, artigos do John Dowsey, que é um antropólogo da Universidade de São Paulo, da USP, que é morador de Piracicaba. E a tese de doutorado do John é a respeito dos cortadores de cana daqui da cidade. Então, no Azog, a gente basicamente estudou a tese do John, pegou alguns artigos, e aí a gente criou um espetáculo de dança que chama Anjos Tortos, onde a gente mergulha, né, no que seria dramaturgicamente a diária de um boia fria. E isso foi em 2012, mais ou menos, 2013. E, na verdade, por que veio esse desejo, né? Porque esse grupo, ele é pautado, a técnica corporal desse grupo, ela é pautada a partir das danças dramatúrgicas e tradicionais brasileiras do cavalo marinho e do maracatu rural, que são duas danças da zona da Mata de Pernambuco, que é uma região de cana-de-açúcar. Então, o cavalo marinho e o maracatu rural são duas danças que são nascidas, né? O nascedouro dessas danças são os engenhos de cana-de-açúcar.
Então, são basicamente danças de matriz afro-brasileira, de negros escravizados no Brasil, que fazem essas traduções, que são os brincantes, que a gente chama, que tem essa relação muito forte com a cana-de-açúcar, né? Como a base corporal, então, por exemplo, tem companhias de dança que dançam a partir da técnica do balé, outras que dançam a partir da técnica da dança contemporânea. O azogue, a técnica corporal é o cavalo marinho maracatu rural. Então, a gente decidiu que o nosso primeiro trabalho, né, o nosso primeiro espetáculo seria a partir desses textos do John, né? A gente se inspirou nos textos dele. E os textos do John também foram inspiração para mim e a Júlia, porque o John, como antropólogo, ele tem um trabalho muito sui generis, porque ele vai se debruçar sobre pensadores da arte. Então, ele vai conversar com Brecht, ele vai conversar com Sergei Eisenstein, ele vai conversar com Walter Benjamin. Então, a escrita do John é uma escrita muito poética, muito bonita. E, além disso, né, ele também tem essa pesquisa que passa pelo Rio. Então, quando a gente fez o convite para ele, ele foi o antropólogo convidado, né, do projeto, para a gente tecer uma conversa com ele sobre esses universos. Ele prontamente aceitou e aí me enviou 2 textos. Um texto sobre Boias Frias, né, que eu já tinha lido por conta dessa pesquisa do azogue que eu acabei de contar, mas também mandou um sobre o Rio, sobre os bonecos do Rio. Um texto super bonito, assim. Incrível. Então, e aí, a partir desse texto dele, eu e Ju, a gente acabou indo para outros lugares também. Então, Ju trouxe, né, o texto do Arlindo, Stefani, que foi super importante. Quer falar um pouquinho, Ju, desse texto do Arlindo? Pode ser. Eu ia contar também. A gente foi, como o Eric colocou, né, graças a minha como chama? A ascendência, né? Graças aos meus pais, né, que estão envolvidos nesse processo de política pública da cidade há um bom tempo, tanto que eu até achei uma fotinho, ia separar para mostrar, mas acabei não pegando, que eu tô lá na participação, a gente plantou a mata ciliar, né, ali onde é a Jacques Wagner hoje, né, então não tinha aquele monte de árvore, então a gente pequenininho lá, com as árvores também pequenininhas sendo plantadas. E você sabe que eu participei desse plantio também, viu? Também, né? Então, vamos juntar as fotos. Boa. E é muito forte, né, pensar toda essa história que vem de muitos anos, né, muitas gerações aí batalhando para o Rio permanecer essa, né, beleza dentro da cidade, não um panorama triste que às vezes a gente vê, né? Às vezes não, né? Bastante. Sendo otimista. Mas esse processo aí no início do projeto Beira Rio, né, eles convidaram um antropólogo urbano para vir e fazer um diagnóstico do panorama do Rio dentro da cidade. Então, foi um diagnóstico de forma muito ampla, sabe? Muito maravilhoso, assim, é um trabalho que realmente daria, né, para projetar uma política pública a médio e longo prazo, de forma muito integrada, né, com a sociedade, com o progresso, com o paisagismo da cidade, tanto que ele traz até, sabe, paisagens de cheiro do Rio, dos sons, é muito lindo. E quando eu li de novo, porque eu já tinha lido há muito tempo atrás, aí quando eu li de novo, eu fui vendo que ele até valorizou a integração de áreas, inclusive a poética. Inclusive, ele traz, sabe, as pessoas do teatro, da dança, como importantes nesse processo. Assim, nossa, na época eu falei, meu Deus, então é isso, né? Tipo, o que a gente está fazendo realmente faz parte de um plano diretor até para a cidade, né? Então, valorizar a poética como não só os engenheiros, né? E os agrônomos, todo mundo, né? Então, pensar a sociedade realmente nesse lugar integrado. E a gente vem, tanto eu quanto a Carol, né, um pouco dessa pesquisa que passa pela... Hoje em dia eles chamam, né, artes da cena, né? Então, eu fiz o mestrado também lá na Unicamp e o departamento chama, né, pós-graduação em artes da cena, que é teatro, dança e performance.
E aí o John vem com esse lugar da arte da performance. Então ele tem um núcleo de pesquisa lá na USP, que é o Na Pedra, que integra a performance e a arte, o teatro, né? E a dança também. Então é esse olhar de como os rituais da arte e antropologia, como esses rituais do ser humano têm a ver com a construção social e com a construção artística também, né? Então, é um pouco esse lugar. O diagnóstico do Arlindo, ele não foi publicado ainda, né? Quem sabe um dia ele possa ser, mas ele está lá na raiz do projeto Beira Rio, né? Ele cita muita gente que participou, e é bem bonito, assim. E inspirou muito a gente, né? Tanto imagens, quanto memórias, quanto essa relação aí. Super. Concreta. E até o próprio vídeo do Nordal, né? Sobre o Elias. Muito. Um vídeo que também está disponível no YouTube. É um vídeo incrível, curto, assim, tem 20 minutos o vídeo, mais ou menos. Mas é muito forte, sabe? Foi o resultado do mestrado dele também, né? Super. E muito o vídeo legal, do... Julia. Muito Só legal você trazer terminar essa que é esse lembrança. vídeo que tem o Arlindo, né? Que é o Espírito do Lugar. Também tem no YouTube. Claro. Que é do Altafine, né? Desculpa, Do Thiago Altafine. Isso, do Thiago Altafine, muito bem. Sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar o Arlindo quando ele esteve em Piracicaba, né? Por conta Sério? por conta de todo o processo de idealização do projeto Beira Rio, né? E ele dizia algo que eu acho que é muito interessante, inclusive ontem eu comentava isso com o Rafael aqui na live, que por conta do desenvolvimento aí que vai entrar um pouco daquele conflito que eu falei para você, Carol, que Sim. Por conta do desenvolvimento que a cidade saiu das margens e busca uma expansão, né, que é contrário ao rio, né, que ele vai para a produção agrícola, ele vai para o agronegócio, para essa coisa da produção de escala, né? Ele vira as costas para o rio, né? Então ele esquece do rio. E aí nós temos, e é interessante que você pode entender isso na cidade de uma forma muito... Eu estava dizendo ontem isso para o Rafa. Nos anos 70, por exemplo, quando teve a outorga do sistema Cantareira, em que as águas do rio ficaram represadas para atender a região metropolitana de São Paulo, Piracicaba não faz uma defesa enfática do rio. Politicamente, vamos dizer assim, a gente estava enfraquecido para defender o rio. E em 2003, 2002, quando tem o Beira Rio, quando tem todo esse projeto, aí que se retoma essa ideia de um olhar novamente para o rio, né? Então, inclusive, o projeto Beira Rio é uma experiência muito interessante. Temos uma amiga em comum, que a mãe dela trabalhou também no projeto, que era a Renata Leme, que é a mãe da Clara, do memória Tom, né? aí. E também outra memória importante, que dizia sobre essa questão do voltar ao rio, né? Da cidade incorporar o rio dentro dela, né? E não meio que expelir o rio, né? Vamos dizer assim. Então é legal que você traga essa lembrança do Arlindo, porque foi um processo, tanto do ponto de vista político da cidade, muito importante, né? E também de reconhecimento, porque naquele momento várias coisas se reconectam, né? E aí, para a gente andar para falar de outras margens do rio, eu queria ler um texto aqui, que é o texto que vocês colocam no início do Instagram. Eu quero fazer essa conexão aí com o projeto de vocês. O índio veio aonde o peixe para. O industrial veio aonde o peixe pula. Nós vamos aonde o rio espera. O peixe criou o índio, o salto criou o industrial. O rio conosco cria Piracicaba. Eu achei muito legal essa abordagem que vocês fazem. E aí eu queria que que vocês conectassem o projeto de vocês a partir desse olhar. E por que eu iniciei lá falando sobre o conflito? Porque às vezes parece que é um conflito, né? Ou me parece que há um conflito. Não estou dizendo que exista esse conflito da maneira. Mas, assim, para a gente que conhece um pouco o Piracicaba, né, me veio um livro que chama Bagaços de Cana, que é do Cecílio Elias Neto, que é um romance, né? E nesse romance você tem o pensamento canavieiro como um pensamento patriarcal, como um pensamento machista, como um pensamento capitalista. Então é nesse conflito
que eu estabeleço, né, essa análise. Aí eu queria que vocês falassem um pouco como que o projeto consegue unir esses dois mundos. Dramaturgicamente, cenicamente, adoro. Olha, Eric, acho que essa é, na verdade, esse é, né, o nosso grande desafio, assim, com o tempo que a gente teve para a produção, né, do espetáculo, eu sinto que essa é uma questão que a gente precisa e que a gente vai fazer, né? Porque o projeto, como diria Ivan Silva, que é um dos músicos da trilha sonora, o projeto está começando, né? Ele só está nascendo. Então, quando ele estrear, não é o fim do projeto, é o início do projeto. Então, tem coisas que a gente vai mergulhar mais, né? E essa, sem dúvida, é uma delas. Assim, quando eu e Ju começamos a pesquisa, tanto desse universo, né, mais canavieiro, como do universo do Rio, mais ribeirinho e tal, a gente foi descobrindo muitas coisas e relembrando, né, no caso da Ju, que é daqui de Piracicaba, eu fui, acho que mais descobrindo e aprendendo do que Ju, mas, por exemplo, essa questão muito forte que ficou pra gente e que fica como um desejo, como uma pista, né, um fio que a gente vai puxando, que é, por exemplo, a questão dos paiaguás, né? Então, dessas margens, dessa população indígena que foi exterminada, né? Ju estava me dizendo de não sei, não lembro se era um texto, Ju, que te trouxe essa informação, né? De que não tem quase mais nenhum descendente de Paiaguá na cidade. E aí você pensa, nossa, e o nome é um nome indígena, né? A cidade leva o nome onde o peixe para, né? É um nome indígena, então... Enfim, só para te dizer um pouco desse lugar, né? Que é um lugar que a gente ainda vai trabalhar ele, né? Vai trabalhar mais, vai desenrolar mais. Mas eu acho que ele foi o lugar também que a gente culminou, né? Então, o espetáculo, dramaturgicamente, o fim dele era esse lugar que a gente pensava. Como esse progresso, né, aconteceu um processo de transformação, tanto para o rio quanto para a cana. Então, transformações pro mal, quanto transformações também de geração de energia, de geração de vida, de pulsão, né? Então, foi um pouco essa força de encontro que ficou para a gente. Então, o quanto, né, o bagaço, né, a hora que ele mói, ele vira o bagaço, mas ele não vira, ele não acaba ali, né? O bagaço também vai gerar energia, que também vai gerar outro tipo de progresso, que também vai gerar outros tipos de transformações, ruins e boas, né? Sim. Então, todo esse processo paradoxal, assim, que né, o desenvolvimento do homem em si. Mas, então, mesmo... O Arlindo tem um lugar ali do trabalho que ele cita isso. O quanto um retroalimenta o outro, também destrói, né? Por essa questão. Tem um artigo, no artigo do John também, é muito forte. Uma hora ele cita um elemento químico que é usado na cana e que descobriram nas águas, sabe? Assim, umas coisas... Exato. E outro dia, umas coisas assim. Então, de coisas micro e macro, né? Dessas transformações... E outro dia também, por acasos do destino, mas eu recebi um e-mail da FAPESP que eles descobriram uma molécula da cana que poderia despoluir o rio. Tô falando bem por cima, né? Mas daí eu fiquei, gente, olha isso. Então, tá vendo? Esse ciclo não para, né? O processo todo de encontro desses dois, do rio e da cana, né? Então eu fiquei... pirando, que era um elemento da cana que poderia ajudar a despoluir, enfim, muitas questões aí, né, macro envolvidas, mas a gente também se apoiou muito nesse simbolismo, né, desse encontro, desse simbolismo dos distanciamentos, né, então o Elias, né, as memórias, né, o Elias tem uns depoimentos dele muito incrível, né, dessa relação, por exemplo, da força da água, né, que inundava tudo, inundava as casas, mas que mesmo assim eles não queriam sair das casas.
eles ficavam escondidos lá no meio da casa inundada, mas escondidos para não ser retirados pela prefeitura, porque eles não queriam sair dali, tipo, né? Eles viviam ali, mesmo com essa força, com essa inundação, eles não queriam morar em outro lugar. Então, enfim, né? E outras falas, né? Dos boia-frias, assim, mesmo sofrendo num processo difícil, tinha um processo também de transformação dessa realidade, né? Legal, Acho bacana. que a maneira, Eric, que a gente vai trabalhando, ela é uma maneira mais poética mesmo, né? Mais lúdica nesse sentido dos ambientes, né? Então, as semelhanças que existem, né? Entre os trabalhadores do rio, os trabalhadores da cana, essa relação também, né? De fisicamente na cidade, que vai estabelecendo uma certa espacialidade. Então, o rio que corta, canaviais que circundam. Então, são essas imagens também que a gente vai trabalhando no espetáculo, sabe? Esse tipo de imagem Não, mesmo. mas é legal essa questão que vocês falaram do retroalimentar, né? Existe, se você pensar, por exemplo, como você comentou ali, né? O próprio engenho, ele tinha uma alimentação das águas, né? Então você tem essa conexão, né? E claro, esse ponto de conexão acaba sendo um engenho mesmo, né? E se a gente voltar em questões de, novamente, política pública, tal, o engenho é uma conquista da cidade enquanto política pública, né? É uma conquista política da cidade, né? Que, para quem conhece pouca história, ele foi desapropriado lá em 88, 89, e aí teve um longo trabalho ali jurídico de estabelecer o quanto que a prefeitura teria que pagar para a empresa que havia herdado o espólio, né, do engenho central. E todo esse processo, né, levou, estamos falando aí de 23 anos mais ou menos. Então foi um processo longo também da gente entender que a cidade precisava do engenho, queria o engenho para ela, entendeu? Então é interessante. Para habitar ela, habitar ele, né? Isso, exatamente, para tornar ele Muito. habitável. Porque uma vez eu li isso, eu acho que eu não conheci isso, mas teve épocas que não podia entrar lá, né? As Sim, não circulavam não ali. Era fechado, era um matagal, né? Tanto que o era uma Arlindo propriedade cita privada, isso, né? Pensa, nossa, pra gente hoje em dia que é tão integrado, né, no cotidiano, assim. Não dá nem para imaginar, né? Agora, vocês já fizeram algumas atividades dentro do projeto, né? No dia 23 de fevereiro, teve lá a conversa com o John, com a Denise, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa conversa, o que ela representa para a continuidade aí do projeto. Agora vocês estão numa fase aí de rodas de conversa também, que estão acontecendo semanalmente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse momento do projeto. Bom, essa conversa do dia 23, né, que você falou, ainda bem que você lembrou a data, porque eu já não lembrava mais. 23 de fevereiro, né? Foi fevereiro, né? Isso. Foi, acho que foi. Foi uma conversa bastante importante, assim, pra gente, né? Pra gente poder escutar um pouco o John e a Denise, né? Cada um com a sua expertise e também poder costurar, né? Esse encontro dessas expertises dos dois, assim. Foi muito importante, por exemplo, eu já tinha feito, né, uma conversa com o John por conta desse trabalho com a Zog, mas na nossa conversa com o projeto aqui do Outras Margens do Rio, foi muito bonito, assim, ver a relação que eu não tinha conhecido, né? Eu só conheci nessa oportunidade dessa conversa. Da relação que o John tem com esse universo do corte de cana. Então, primeiro ele viu os cortadores, quando ele era jovem, tinha uns 18 anos, ele viu, ficou super impactado por aquela imagem, e aquilo determinou depois a carreira dele. Não é que ele virou antropólogo e aí ele decidiu pesquisar cana-de-açúcar ou Elias dos Bonecos. Não, foram os cortadores de cana, foi esse encontro tão impactante na vida dele, essa experiência de encontrar com cortadores de cana no meio da cidade, que fez com que no futuro ele virasse antropólogo. Então, foi muito bonito, foi muito bonito. E a ideia era escutá-los mesmo, né? Escutar um pouco o John sobre essa relação com os cortadores de cana, né? Escutar a Denise também, como ela pensa, né? Dramaturgicamente, a cena.
Denise tem um trabalho de dança teatro, de teatro físico, né? Super, super, enfim, requintado e mundialmente reconhecido. Então, para a gente também era importante escutá-la, né? Entender como ela pensa o trabalho, como ela pensa coreograficamente. Então, essa conversa foi para a gente poder escutá-los e estabelecer essas pontes, né? Entre os trabalhos deles. E aí, depois dessa, né, Ju, vieram essas conversas agora que a gente está fazendo, agora mais nessa reta final, né, da execução do projeto, que para a gente é como, assim como a conversa com o John e a Denise também, né, uma espécie de vídeo depoimento, sabe? Para a gente escutar um pouco da equipe também, como foi para eles, né? Esse processo, para a gente conhecê-los também, como o Ju comentou, né? A gente está cada um num lugar, então tem gente que está em São Paulo, Denise está na França, eu e Ju aqui em Pira, a Kitty Pira São Pedro. Então a ideia era a gente ainda, né? Inclusive hoje a gente tem live à noite com a Kitty Menezes e o Beto Oliveira, que foram os responsáveis pela filmagem e edição de vídeo. Então a ideia é a gente escutá-los também um pouco sobre o trabalho deles, né? Como é que eles pensam essas linguagens nas quais eles estão inseridos e como isso contribui, né, para o trabalho deles conosco, né? Dentro do Outras Margens do Rio. E acho que expor esse encontro, né, Carol? Acho Super. que esses momentos têm sido bem fortes para a gente minimizar essa distância e aproveitar, né, da tecnologia, de aproximar realmente o público do processo criativo, né? Então, é bem bacana, assim, estão sendo trocas incríveis, onde nas conversas as coisas também vão se amarrando, né, revelando como o processo se costurando. Então, acho que além de ter sido um processo muito rico, está sendo estou adorando esses encontros online, assim, que realmente aproximou muito a gente da equipe, né, e foi uma... Pensar que a gente não está se encontrando fisicamente, né? Basicamente, eu e Ju nos encontramos presencialmente, mas o resto da equipe foi praticamente todo o processo feito de forma remota, né? Por conta da pandemia. Depois só no ensaio e na apresentação. Exato. E quais são os próximos... as rodas de conversa, pelo que eu vi aqui, segue até o final do mês de abril, né? Abril. Uhum. E depois, quais são as próximas etapas do projeto? A etapa agora é a estreia. Exatamente. Hoje a gente tem essa live junto com o pessoal da filmagem. Aí na quinta que vem, a gente tem mais uma com a Ive, que é a responsável pelo figurino, que já era minha parceira aqui de alguns trabalhos lindos. E... Ive Calejon, é isso? Ive Calejon, isso. Foi a responsável pelo figurino e ajudar a gente nessa criação. Foi muito incrível também a participação dela, de captar os nossos né, anseios e ideias mirabolantes e fazer a coisa ganhar forma, né? Muito delicioso. E então a nossa estreia no dia 23 de abril, às 8 horas, pelo canal do YouTube Outras Margens do Rio. É no dia 23 ou 29? Desculpa. 23. Do dia 23 ao dia 29. Ah, tá. Então serão 6 apresentações, sempre às 8, a partir do dia 23 até o dia 29. Tá? E aí no final... no dia 29, no final, né, a última apresentação, a gente faz uma live entre eu e a Carol, trazendo realmente o processo criativo da dança em si. Sempre dialogando, né, com as outras linguagens, mas daí o foco seria esse processo criativo da dança. Eu já quero falar, você falou sobre esse negócio de encontro virtual, que eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes... Queria só ler um comentário aqui que a Cláudia Lacerda colocou. Ela colocou o seguinte, muito importante o registro dessa memória e manutenção da presença dos paiaguás, ao menos em lembrança, né?
Olha, arrepiei. É. E a Denise está colocando aqui, ó, lindo projeto, lindas... Nossa, aqui tá meio... Lindas intérpretes, criadoras e uma linda equipe. Então a Denise está aí também registrando essa querida, presença aí. Obrigado pela lá presença. da França, acompanhando a gente. Incrível, muito bom. Então... a Denise, ela já coreografou muitas companhias importantes aqui no Brasil, né? Inclusive o Balé da Cidade, o Primeiro Ato, que é a companhia lá de BH, e foi bem bacana, assim, foi incrível, né? A troca dela. Infelizmente, só tivemos ela à distância mesmo, mas como a gente falou que como foi potente, mesmo longe, nossa, ajudou muito a gente a, sabe, ter o norte, a coisa aí ganhando corpo e forma e poesia. Foi incrível a participação dela e quem sabe é isso, que seja só o começo, né? Dia a gente traz ela aqui presencialmente para a cidade para dançar com a gente e dançar para a gente, que para a nossa cidade vai ser incrível também, poder vê-la ao vivo. Legal. E conta um pouco dessa experiência de, assim, bom, vocês, pelo que eu entendi, vocês ainda vão se apresentar para ser filmado, né? Para ser, como fala, transmitido. Mas vocês não sentem falta do ambiente, das pessoas no ambiente? Como é que tá fazer esse treinamento para conseguir fazer esse diálogo com uma câmera, com uma tela, com um objeto ali, né, com todo o respeito, inanimado, né, que é o quadradinho. Não deixa aqui o tio Beto te ouvirem. Mas foi isso, foi através da grande linguagem do audiovisual, né? Então, foi assim, realmente um presente. Ele é um espetáculo online, né? O edital que a gente foi contemplada, ele propunha a produção e circulação de um espetáculo online. Então, já tinha esse lugar do audiovisual trazer. E aí a gente pensou muito, refletiu muito e resolveu, né, abraçar isso como uma nova linguagem. Então, realmente, com a Denise, né, ela trazia muito isso, que depois, se a gente for levar para o palco, ele vai ter que sofrer adaptações, vai ter, entendeu, outras concepções também da feitura da cena, né? Então, agora a gente se apoiou bastante nessa linguagem do vídeo para realmente fazer um espetáculo gostoso de ver. Porque a gente achou que talvez se a gente ficasse só no palco filmando, ficaria um pouco chato para quem está assistindo, sabe? Não é a mesma coisa, né? Quando você assiste, sente a energia dos corpos, sente o lugar, né? Quando você está lá dentro. Então, a gente escolheu usar mesmo e trazer para dentro da cena a linguagem audiovisual. E aí tivemos a honra, né, de ter a Kit como parceira, que a Kit trouxe o Beto Oliveira também como parceirão aí para filmar e ajudar na edição. Super. Então, aproveitem, porque está incrível. Incrível falar com os dois. Maravilhoso. O que você tem a dizer sobre isso, Carol? Sobre essa... eu falei objeto inanimado, desculpa, porque eu sei que existe uma autoria também por trás ali. E quando você fala dos recursos audiovisuais, então a gente pode entender também que, de certa forma, o espetáculo ele tem um diálogo, né, com um pouco do que é o cinema também, né? Então, se não vai ser uma câmera ali parada simplesmente, né, só captando, vai ter esses recortes e tudo mais. Então, eu acredito que também você tem uma outra autoria junto ali, né? Uma autoria também de quem vai fazer esse recorte. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Carol. Como que para quem está acostumado, né, a se apresentar com aquele calor das pessoas no mesmo ambiente, né? E como tem sido essa experiência, né? Nossa, Eric, tem sido bem incrível e bastante desafiadora também, porque são qualidades de trabalho diferentes, né? Então, por exemplo, quando você está ao vivo,
quando a gente está dançando, né, seja um trabalho de dança num teatro ou num espaço mais alternativo, como é que você lida com o erro, né, em cena? Você lida com o erro da maneira, com o recurso que você tem corporal, né? Então você erra e você tenta dar o seu contorno, né? Às vezes vai ficar mais ou menos visível o erro, né? Dependendo do tipo de dança, de coreografia, enfim, do trabalho como um todo. Mas você segue o barco. Então, né, o espetáculo, ele tem começo, meio e fim, né? Não tem pausas, né? Agora, quando você faz um trabalho de dança pensado, né, a partir de uma plataforma como o vídeo, muda tudo. Porque aí você tem uma outra relação, né? A sua frente, entre aspas, do seu público é a câmera. Então, se você tem 3 câmeras, como a gente tinha, por exemplo, você tem três frentes, né? Digamos assim. E aí, quando você erra, você pode voltar. Então, e em certa medida é até mais Se bem cansativo. que a gente não teve muito tempo para isso também. No nosso caso E a foi gente também foi na... foi um pouco peculiar, porque a gente ia gravar exatamente na mesma semana que o prefeito decretou o acirramento da restrição de circulação. Então a gente teve que acelerar a gravação para que não chegasse no sábado, que era o dia que iniciaria, né, a restrição. Então a gente correu para fazer tudo antes, a gente fez tudo como deveria e como era necessário, mas a gente fez com um pouco menos de tempo do que a gente se programou no primeiro momento. Mas foi muito interessante, assim, foi muito rico de perceber como muda o corpo, sabe? É muito diferente, Eric, é muito diferente. Assim. Parece outra coisa, assim, nem sei explicar direito, mas faz uma cena e você para, né? Ou você emenda várias cenas uma atrás da outra, mas em algum momento você para, né? O vídeo não é como um espetáculo corrido. Então você para, tem momentos de pausa, e aí o corpo, né, ele se reconecta de novo, ou ele perde um pouco aquele calor que ele estava no momento. Então é uma dinâmica. É uma dinâmica nova, assim, é uma dinâmica nova. E E para uma mim, coisa também, né? Desculpa, Cá. imagina. Mas só trazendo, porque quando a gente está assistindo, né, como público, a gente vê, de repente, olha para um lugar, depois olha para outro, daí você presta atenção num detalhe, né? Tipo, você escolhe os seus recortes, né? E aí a câmera, se ela ficar parada, vai ficar sempre olhando para a mesma coisa, né? Exato. Então a câmera também vai tentar trazer esse lugar, assim, como se fosse um olho que pega os detalhes e tenta sentir de perto, né? Então, é bem legal pensar isso, que a câmera ela vai ter essa função do espectador adentrando ali naquele universo, né? E captando o cenário, né, gente? A gente foi também abençoada, assim, porque no projeto a gente idealizou filmar dentro do Engenho Central, que foi onde a gente criou tudo. A gente conseguiu ensaiar lá, ensaiou, sentiu toda a energia daquele lugar, tudo, ele povoou toda a criação. E aí, de repente, na última semana, o engenho precisou ser fechado devido à pandemia. Então, também tivemos que fazer toda a readequação, mas que foi uma bênção também, porque conseguimos o acesso à usina de Monte Alegre, que também é um cenário incrível, né? Também fez parte de toda essa história da cidade, né? Que a gente estava comentando. E agradecer aqui também diretamente aí ao Balu Guidotti, né? Que possibilitou a nossa locação ali. E foi incrível, né? Então, aquele lugar também trouxe essa poesia embrenhada, assim, nas ruínas, né? Então, foi bem essa relação do progresso e da beleza da ruína. E, então, deu tudo certo. A gente conseguiu filmar lá, compor com as imagens na beira do rio, né? Que a gente já tinha idealizado. E e foi compondo o espetáculo a partir dessa edição audiovisual. Então, ele é um espetáculo específico para o online.
Isso. E Legal. aí, como você bem mesmo trouxe, né, esse apontamento de que é uma criação conjunta, né? Porque tem uma criação que é minha, da Ju, com colaboração da Denise, dramatúrgica e corporal, mas também tem uma segunda criação, que é a criação da Kitty e do Beto, né, a partir da filmagem, porque eles editam, e aí, claro, a gente vai trazendo alguns apontamentos, mas no fim é quase uma criação a quatro mãos mesmo, né? Porque eles fazem isso E com a muita trilha, música. né? E a trilha, não, E a total. trilha compondo com essa criação, né? Então, Costurando, né, essas tudo. imagens. Olha, o Perfida Iguana, que está aqui, é Perfida Iguana mesmo, eu acredito que seja isso. Ela está falando aqui, ó, muita vontade de ver o trabalho e no dia 29 eu ouvi vocês falarem sobre esse processo criativo. E eu acho Que interessante delícia. que vocês tenham gravado lá na usina do Monte Alegre, porque olha que curioso, né? A gente falou desde o começo do Engenho Central, relação com o rio, da cultura canavieira, com as águas e tal. E aí o Engenho Central, a usina do Monte Alegre é exatamente isso, também ao lado do rio Piracicaba, num outro momento, né? Num outro estágio do rio, né? Para quem não sabe, ali fica mais ou menos paralelo à estrada que vai para Limeira, mais ou menos, né? Você tem como chegar ali, né? E você tem o rio que passa por ali, você tem toda a história da usina do Monte Alegre também, que é muito interessante em Piracicaba. Aquilo que a Júlia coloca de ruínas, né? É legal que para você ver como que essa relação ela não está só num lugar da cidade, ela está espalhada, né? A cidade ela está realmente em torno dessa relação. Pessoal, olha, estou com 51 minutos já aqui de live e eu tenho sempre um receio de não caminhar muito próximo do tempo, porque senão corta, aí ele corta a gente falando, fica chato, E né? se deixar, a gente fica aqui, né? Não, conversando, cara, papo bom. Não, eu tô adorando, sinceramente, assim, para mim aqui tá uma delícia ouvir vocês falarem, assim, ficar imaginando, porque eu acho que vocês acertam já na origem da proposta, que é olhar os dois mundos de uma maneira integrada, né? E eu confesso que para mim, né, eu sempre tive esse certo distanciamento. O Rio, com todo respeito, Carol, mas o Rio é a coisa boa e a cana ou a coisa ruim, vamos dizer assim, né? Pensando numa ideia até mitológica sobre o bem e o mal. O rio é o bem, a cana é o mal, né? Eu confesso que eu tenho um pouco dessa percepção e vocês estão me tirando estão me trazendo para uma visão um pouco menos dualística do que eu estou aqui. Mas aí eu queria que vocês, para a gente já... Quero ver a hora que você assistir, o que você vai achar disso. Exatamente isso que eu pensei. Queria que vocês falassem assim, o que vocês esperam, né? Assim, qual que é a mensagem, ou que tipo de mensagem vocês pretendem levar, sobretudo nesse momento, né? Que a gente está vivendo de tanta falta de sensibilidade, de tanto pensamento dualístico como o meu até agora há pouco, de bem e mal, né? Até fazendo aqui uma autocrítica, mas assim, como que vocês... o que vocês pretendem, né, levar com essa mensagem, né? Olha, Eric, na última conversa que a gente fez, que foi com os meninos, né, Ju? Com o Ivan e o Ben, da trilha sonora, eu trouxe um pouco essa imagem que é um desejo que eu tenho, né? Eu estou muito tomada por uma conversa que eu ouvi recentemente, que eu vi e ouvi, né? Do Christian Dunker, que é um psicanalista, com Ailton Krenak. E o Christian começa a conversa com eles perguntando para o Krenak, né? Krenak, como é que a gente faz para respirar? Pensando em tudo que a gente tem vivido, né? Que é uma pandemia que consome o nosso pulmão, que a gente tem que se afastar, que parece que a gente não consegue respirar direito, literalmente e simbolicamente também. Então, o que eu desejo, né? O que eu gostaria é que esse trabalho pudesse ser um pouco um respiro para a gente, sabe? Para que a gente pudesse se transportar um pouco para outros lugares,
que a gente pudesse, enfim, nutrir um pouco, né, na nossa própria vida, essa sensação de confiança, né? E também acho bastante importante, né? Eu gostaria muito que, de alguma maneira, esse trabalho pudesse trazer, né? Pensando nesses dois universos, mas sobretudo na cana, quando você traz, e eu te entendo perfeitamente quando você diz, eu olho para a cana como a parte ruim, né? Mas eu gostaria muito que as pessoas pudessem olhar não só para a cana em si, porque eu acho que toda monocultura ela é muito problemática, né? E a monocultura da cana-de-açúcar não é menos problemática, né? Ela é tão problemática quanto qualquer outra. Mas eu acho que o desejo é poder olhar para as pessoas que estão por trás disso, assim, sabe? Para essa força telúrica que vem desse universo, assim. Olhar para esses trabalhadores, né, que trabalham de sol a sol e num trabalho tão extenuante. E acho que nesse sentido, né, essa relação com os pescadores também, de olhar, é claro que o rio por si, o rio é uma coisa impressionante, né, gente? Eu também sou apaixonada pelo rio, imagina. Olhar, sentir a presença dele muda completamente, né? Você não precisa nem entrar no rio, só saber que ele está lá e ouvir e sentir o cheiro já muda o corpo da gente, já muda, né, a maneira como a gente está no mundo. Mas também lembrar, né, dessas pessoas que trabalham no rio, que têm a sua sobrevivência a partir do rio, né? Olhar para essa resistência, né, que está por trás da cana e que está por trás do rio, que é uma resistência dessas pessoas que vivem essas paisagens, né? Que vivem, que tem seu sustento, né? Que tem, enfim, a sua vida pautada por essas paisagens do rio e da cana. Acho que esse é o desejo. Eu acho que agora eu lembrei até de uma frase que a Fran Lodge, que foi a nossa fotógrafa convidada e que trouxe mais um presente para a gente, foi o coletivo REC, né, junto com o Gabriel e a Isa Borghese, que ela escreveu numa frase, junto com uma foto nossa lá da ruína e das plantas subindo, sabe, entre as ruínas, assim, dessa natureza que invade o concreto, que acha brechas, acha caminho. Então, eu acho que é um pouco isso, né, da nossa poesia poder achar as brechinhas aí nesse tempo tão difícil, nesse progresso avassalador que às vezes, né, vem e leva as pessoas, leva a natureza, né, que não cuida dessa integração mais harmônica. Então, acho que talvez a mensagem seja um pouco essa. E, claro, essa dádiva de poder fazer arte no país aí, Aldir Blanc deixou esse legado, né, essa lei foi muito importante para todos os artistas do país, né, e foi uma oportunidade da gente se juntar e poder fazer o nosso trabalho que a gente ama. Que legal, bacana. Pessoal, olha, infelizmente o nosso tempo está muito exíguo aqui. Eu mando um beijo para vocês duas, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Desejo muito sucesso aí. Lembrando que a gente também vai ter uma matéria sobre essa live no site da Câmara. O vídeo fica aqui no nosso Instagram também. E também lá no nosso canal do YouTube. Vamos lá, rapidinho, porque eu tô com só para não sair da gravação, que só trazer os últimas ficha técnica aqui que a gente não citou, para agradecer também, que é a Mari Pedroso na produção, a Júlia Matos também, que ajudou a gente. E é isso, a assessoria do Rafael Bittencourt, assessoria de imprensa. Só gente então boa, é isso, cara. agradecer a ele. Você falou da Fran, você falou do Gabriel, você falou da Isa. A Ive, do figurino. É isso aí, juntamos. Só gente boa. Bem Treves e Ivan Silva na trilha sonora. Pô, bem Treves é camarada. Então foi só gente boa aí, tivemos a possibilidade de reunir, realmente foi incrível esse encontro. Pessoal, valeu, viu? Parabéns Obrigada. Mais uma vez, tamo junto. Obrigada, e é isso aí, gente. Amanhã a gente volta com mais uma live do Parlamento Aberto aí. Valeu, Júlia, valeu, Carol. Beijão. Obrigadão, boa tarde. Beijo. Obrigada, até já. Obrigada.